Olá, muito boa noite a todos. Muito bem-vindos a esta 20ª sessão deste ciclo de conferências O Amor de Cristo, Boas Notícias em Tempos de Crise. Estou muito feliz de estar convosco. É verdade, estamos a entrar na reta final do nosso ciclo de palestras. Dizem que o que é bom acaba depressa, mas eu tenho sido muito abençoado e acredito que até ao final destas palestras Deus ainda tem coisas muito importantes para nos dizer. Hoje o tema é: há um banco que não vai falir, podemos abrir uma conta hoje mesmo. Se estamos a falar acerca do amor de Cristo, se estamos a falar acerca do amor de Jesus, por que falar acerca de dinheiro? Será que a história do amor de Jesus tem alguma coisa a ver com dinheiro? Será que o amor de Cristo na Bíblia e os conselhos da Bíblia nos podem ajudar em tempos de crise financeira? Eu acredito que sim. Eu li há pouco tempo uma história contada por um colega meu, há muitos anos atrás, noutro país, mas que eu vou parafrasear, eu vou adaptá-la a uma situação que se passaria se eu fosse visitar a casa de um de vós e vocês tivessem artefactos muito bonitos em vossa casa e eu estava maravilhado a olhar para os tapetes muito bem coloridos e para os vasos, e encontrava um vaso de muito valor e começava a olhar para ele e de repente alguma coisa me chamava a atenção ou estava um bocadinho mal disposto nesse dia e tremia das mãos e o vaso caía e partia-se. E eu ficava assim com o coração a bater muito, pedia-vos desculpa, desculpe, por favor, parti o seu vaso, mas olhe, seja o que for, eu quero pagá-lo, eu pago o vaso, não há problema nenhum. E depois vocês diziam assim: bom, sabe, este vaso, na realidade eu comprei-o num leilão em Paris. E é um vaso muito antigo, vem do Egito. E só há um vaso igual que está no Museu Britânico em Londres. E na realidade eu paguei 50 mil euros por este vaso. Acham que eu ia ficar muito contente naquele momento? Acham que ia ser fácil para mim? O que é que me ia acontecer? Quando eu soubesse o valor daquele vaso, quando vocês me dissessem 50 mil euros, havia um alarme aqui dentro, começava: 50 mil euros, tu não tens 50 mil euros. Como é que vais pagar 50 mil euros? 50 mil euros é muito dinheiro. Do momento em que eu parti o vaso, até ao momento em que eu soube que o vaso custava 50 mil euros, eu que primeiro estava um bocadinho embasbacado e um bocadinho preocupado, só porque tinha partido um vaso e era uma coisa que não é muito bonito socialmente fazer na casa de uma pessoa, partir um vaso é terrível. E fiquei muito envergonhado. E fiquei um bocadinho preocupado com o valor do vaso. Mas no momento em que eu soube que ele custou 50 mil euros, a minha preocupação ficou muito maior. Quando nós sabemos o valor das coisas, quando nós sabemos aquilo que uma coisa vale, a importância que damos a essa coisa aumenta ou diminui de acordo com o valor que nós acabamos de saber. Quando eu soubesse o valor daquele vaso, eu ia dar muito mais valor e ia ficar muito mais preocupado por o ter partido. A Bíblia ensina-nos que o dom que Deus nos deu, o seu Filho que nós partimos com os nossos pecados na cruz do Calvário, tem um valor que ultrapassa completamente todo o nosso entendimento. Reparem naquilo que o apóstolo Paulo escreveu. Colossenses capítulo 2, verso 2 diz: para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Primeiro Paulo diz: em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Podemos chamar-lhes tesouros intelectuais, tesouros do conhecimento, mas reparem o que ele diz também no capítulo 1 da mesma epístola, capítulo 1, verso 16, porque nele, está a falar de Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. O apóstolo Paulo estava a falar de Jesus e disse:
tudo o que existe, os anjos e os homens, os planetas e as estrelas, todo o universo foi criado por Ele e foi criado para Ele, criado para a sua glória. Jesus criou todas as coisas, criou-as para a sua glória. Este foi o Jesus que morreu por ti e por mim na cruz do Calvário, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele, diz o verso 17. Jesus tem um valor incalculável. Jesus era o Filho de Deus desde a eternidade. Jesus é o Rei do Universo, o Senhor do Universo, o Soberano de todo o Universo. E Deus deu a maior riqueza do Universo. Na cruz ofereceu-a por ti. Deus deu-te a sua maior riqueza. Será que estás disposto a dar o teu coração a Deus e a dar-lhe tudo o que tens? Reparem o que Jesus disse certa vez, aquilo que o apóstolo Paulo disse em referência a Jesus certa vez também, em 2 Coríntios 8, verso 9, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Para que nós nos tornássemos ricos, eternamente ricos, para que nós tivéssemos, pela graça de Deus, uma riqueza eterna à nossa espera. Uma casa na Nova Jerusalém, vamos falar disso no próximo fim de semana. Uma casa numa cidade de ouro, uma casa de ouro. Não apenas um ouro como nós o conhecemos aqui, mas um ouro imperecível. Um ouro que tem muito mais a ver com o caráter de Deus do que com uma coisa material. Mas uma recompensa que também é material na Nova Jerusalém. Veremos isso no próximo fim de semana, não podem faltar. Para que nós tivéssemos uma riqueza eterna e uma vida eterna, Jesus esteve disposto a empobrecer, a tornar-se um homem humilde, pobre, a morrer, a despojar-se de tudo, a despojar-se da sua própria vida, por amor a nós. Será que o exemplo de Cristo não deve levar-nos a olhar para as coisas materiais de uma forma diferente daquela que a maior parte das pessoas neste mundo olha? Será que o exemplo de Jesus não nos ensina que as coisas espirituais, as coisas de valor eterno, a vida eterna, têm muito mais importância do que as coisas materiais, do que as coisas neste mundo que são perecíveis, que são efêmeras? Claro que sim. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Diz Mateus no capítulo 6, verso 20. E o verso 21 diz, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, no Evangelho de Mateus estão registadas as suas palavras. Chama-nos a colocar o nosso tesouro no céu, a juntar tesouros no céu, a não ajuntar tesouros nesta terra, a não viver para ganhar muito dinheiro e colocar num banco, porque aqui embaixo, mesmo no banco, mesmo que esteja bem guardado, meu querido amigo, como as coisas estão a acontecer, já há bancos em que o dinheiro das pessoas é retirado pelos governantes do país. Quem sabe se um dia isso acontecerá em Portugal, não sei, não quero assustar ninguém, mas Jesus disse, cuidado, aqui embaixo as tuas riquezas são perecíveis. Um dia estão lá e um dia depois podem não estar. Pode-te acontecer alguma desgraça. É aí que tens a tua confiança, na tua conta bancária, nas tuas terras, nas tuas casas, nos teus carros. É aí que está a tua confiança, onde estiver o teu tesouro. Aí estará o teu coração. Onde é que está o teu coração esta noite? Será que está nas mãos de Deus? Será que a tua maior esperança é Jesus? Será que a tua maior certeza vem da cruz do Calvário? Será que tens a certeza que Deus te amou e que se entregou a ti na cruz do Calvário? Deus entregou o seu Filho por ti, Deus entregou tudo o que tinha por ti. Será que o teu coração está consciente dessa dádiva e te entregaste completamente a Jesus? Porquê falar de dinheiro se estamos a falar acerca do amor de Cristo? Porque quando uma pessoa aceita Jesus como o seu Salvador pessoal,
Quando uma pessoa realmente se entrega a Cristo e exclama como o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então tudo na nossa vida começa a ser orientado pelos propósitos de Deus, pela vontade de Deus, pelo reino de Deus, e começamos a procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Jesus disse aos judeus do seu tempo, em Mateus, no capítulo 23, verso 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, vocês dão o dízimo, a 10ª parte da hortelã, do endro e do cominho, das ervas mais pequeninas e insignificantes que usamos para pôr na comida. Vocês dão o dízimo disso. Agora reparem o que Jesus disse. E desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Como é que podemos ajuntar tesouros no céu? Certamente não é com o nosso dinheiro desta terra. Só juntamos tesouros no céu, só podemos ter um tesouro no céu se nos preocuparmos com o mais importante da lei de Deus, o juízo. Será que estamos prontos para enfrentar o tribunal de Deus? O sangue de Jesus já nos cobriu, já confessámos os nossos pecados, já nos arrependemos, já caímos em arrependimento aos pés da cruz, já nos entregámos completamente e temos segurança no juízo de Deus. A misericórdia. Será que somos pessoas misericordiosas? Gostamos de fazer o bem a toda a gente? Será que gostamos de ajudar aqueles que estão ao nosso lado e que precisam da nossa ajuda? A misericórdia e a fé. Isso é o mais importante. Nunca ninguém me ouvirá dizer que por causa do dinheiro uma pessoa vai ser salva. Quando se deres muito dinheiro a Deus, a uma igreja, a uma instituição de caridade, então Deus vai te salvar. Não, de maneira nenhuma. O mais importante da lei, disse Jesus, é o juízo, a misericórdia e a fé. E se estas coisas estiverem em ti, as outras, menos importantes, também vão estar no sítio certo. Porque repara no que Jesus disse a seguir. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Atenção. Jesus disse, vocês andam a dar o dízimo das pequeninas ervas. Ok, muito bem. Há coisas muito mais importantes que vocês não estão a fazer. Devem fazer estas pequeninas, mas as mais importantes são aquelas que vocês devem praticar primeiro e de todo o coração. Agora, se vocês se lembrarem do juízo, da misericórdia e da fé, devem fazer estas coisas e não omitir aquelas. Jesus nunca pregou um sermão contra as ofertas e contra os dízimos. Jesus nunca pregou um sermão contra as ofertas e contra os dízimos. Há muitos pregadores cristãos neste momento a dizer que os dízimos foram abolidos e que dar o dízimo é uma coisa má e que há pessoas que não podem dar. Vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a questão das ofertas e dos dízimos. Reparem, há uma história em Gênesis, no capítulo 14, que diz que 4 reis guerrearam contra 5. Foi na zona das antigas cidades, das cidades da antiguidade, Sodoma e Gomorra, que Deus destruiu com o fogo que desceu do céu. E em Gênesis, no capítulo 14, é-nos dito que o sobrinho de Abraão foi raptado por um desses reis, ou por um dos grupos desses reis que estavam em conflito, e que Ló, sobrinho de Abraão, foi raptado, foi levado, assim como todos os bens de Sodoma, a cidade onde ele vivia. E Abraão, quando soube, pegou em 318 servos treinados na sua casa por ele, perseguiu esses reis e alcançou-os, e durante a noite foi fazer guerra contra eles, libertou o seu sobrinho, libertou todas as pessoas que tinham sido feitas escravas, libertou todas as coisas que tinham sido levadas como um despojo de guerra, todos os bens que aqueles reis tinham levado para si. E diz-nos a Bíblia que quando Abraão voltou da matança dos reis, diz o livro de Hebreus, no Novo Testamento, diz-nos que quando Abraão voltou, a Gênesis 14, no Antigo Testamento, conta também essa história e diz que houve alguém que veio ter com ele. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este, por favor, leiam comigo, Gênesis 14, verso 18,
diz o quê? E era este o quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. Vai dizer, os sacerdotes eram em Israel no Antigo Testamento. Não, calma. Em Gênesis capítulo 14, verso 18, ainda não havia o sacerdócio israelita, ainda não havia Israel. Estávamos no ascendente de Israel, Abraão, sim, e Melquisedeque veio falar com Abraão, trouxe pão e vinho para Abraão, mas ele era um sacerdote e não tinha nada a ver com os israelitas, não tinha nada a ver com os judeus surgiram depois. Eu já ouvi um teólogo a dizer que estávamos num contexto de paganismo, mas diz aqui que era sacerdote do Deus Altíssimo. Acham que ele era pagão? De maneira nenhuma. E abençoou e disse, bendito seja Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Parece um pagão a falar? De maneira nenhuma. Era um sacerdote do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E agora reparem a resposta de Abraão. Não fez uma grande frase muito eloquente. Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Todos os despojos da guerra que Abraão não quis ficar para si, deu o dízimo a este sacerdote. Porque havia um costume antigo, e a Bíblia dá-nos um piscar de olhos neste texto, de que os sacerdotes do Deus Altíssimo recebiam a 10ª parte dos bens das pessoas para poderem oficiar no seu sacerdócio. E a Bíblia confirma isto poucos capítulos depois na história de Jacó, quando Jacó, neto de Abraão, teve de fugir da casa dos seus pais porque portou-se um bocadinho mal, enganou o seu pai, enganou o seu irmão, Esaú. Então Jacó um dia chegou à noite na sua caminhada a fugir, ia para a casa do seu tio Labão, chegou à noite, deitou-se no meio da estrada, ou da estrada de terra, do campo, sei lá, e pôs uma pedra como sua almofada e dormiu, uma almofada um bocadinho dura, e dormiu e sonhou com uma escada, e nessa escada ele viu anjos que subiam até ao trono de Deus e que desciam, e quando ele acordou, ele ficou espantado com a visão que teve. Na realidade, aquela escada era um símbolo da graça de Deus. Jesus identificou-se como a escada mística apresentada a Jacó. Através de Jesus, as bênçãos de Deus podem descer a esta terra. Os anjos de Deus protegem-te, não porque tu mereces, mas por causa do sacrifício de Jesus na cruz por ti. E quando Jacó acordou, maravilhado pela graça de Deus, maravilhado por aquela história, Jacó disse, isto é um lugar terrível, isto é a casa de Deus, eu não sabia. E colocou a pedra na qual tinha encostado a sua cabeça como uma coluna e fez um voto. Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, Gênesis 28, verso 20, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Reparem, Gênesis 28, verso 21 diz, se Deus me guardar nesta grande viagem, se eu voltar em paz, o Senhor me será por Deus. E agora reparem, diz, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo, diz o verso 22. Ora, há pessoas que leem este texto e dizem, isto era apenas Jacó, a dizer que se Deus o guardasse durante aqueles 20 anos, andou durante 20 anos em casa do tio ou mais, se Deus o guardasse durante esse tempo todo, quando ele voltasse a dar o dízimo. Então reparem, quer dizer também, se nós regressarmos um bocadinho atrás, então quer dizer que na verdade Deus só ia ser Deus de Jacó 20 anos depois. Não, meu amigo. Jacó foi protegido por Deus durante aqueles 20 anos, entregou o seu coração a Deus e adorou o Deus verdadeiro durante aqueles 20 anos, e eu acredito profundamente que deu o dízimo durante aqueles 20 anos. Porque o dízimo era dado aos sacerdotes, era dado àqueles que oficiavam diante do Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, mesmo antes do povo de Israel ser instituído como nação. E quando foi? Quando foi, Deus confirmou que era esta a sua vontade, porque Deus deu instruções a Moisés e a Arão, sumo sacerdote, de que os dízimos do povo deviam ser levados aos levitas que oficiavam no santuário. Reparem o que diz Levítico, capítulo 27, verso 30, na versão A Bíblia para Todos.
a 10ª parte, dízimos quer dizer a 10ª parte, 10%, a 10ª parte do produto dos campos, tanto das sementeiras como dos frutos, será consagrada ao Senhor. Reparem, era uma sociedade agrícola. As pessoas lidavam muito mais com bens agrícolas e com gado do que com dinheiro. Mesmo assim, havia dinheiro e a Bíblia dá-nos a entender que muitas vezes eles pagavam em dinheiro. Reparem o que diz a seguir, Levítico 27, verso 31. E se alguém quiser resgatar a 10ª parte dos seus bens que tinha de entregar, deve pagar mais 20% por ela, ou 1/5 por ela. Há pessoas que leem este texto e dizem, ok, eles não davam os dízimos logo, davam depois e davam com juros. Não, meu amigo, ninguém retinha o dízimo. Todas as pessoas devolviam fielmente o seu dízimo se queriam ter a bênção de Deus. Era a lei em Israel, mas algumas porque precisavam se calhar das sementes para semear ou precisavam de alguns dos bens porque não tinham suficiente, davam em dinheiro valor e davam mais 1/5, mais 20%. É o que a Bíblia diz. E diz-nos também em relação ao gado que esse não poderia ser resgatado, Levítico 27, verso 32, no tocante a bois, ovelhas e cabras, o último de cada 10 animais que o pastor, ao contá-los, toca com a ponta do cajado, é que deve ser consagrado ao Senhor. Os pastores tinham o seu cajado e para contar o dízimo, faziam o gado passar num lugar onde só podia passar um de cada vez, tocavam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 10º fosse bom, fosse mau, fosse pintado, fosse branco, fosse coxo ou não, era o dízimo. Era assim que eles dividiam o dízimo. E o dízimo era levado aos filhos de Levi, aos levitas. Diz-nos, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Números, capítulo 18, verso 21. Este capítulo ensina-nos que os levitas, ao contrário das outras tribos de Israel, não tinham herança, não tinham uma terra e não tinham as cidades de refúgio, tinham alguma coisa, mas não lhes era dada uma terra para eles conquistarem, como as outras tribos, e para se estabelecerem. A herança deles era uma herança muito mais espiritual, tinha a ver com Deus, mas o povo levava 10% dos seus rendimentos aos levitas, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Arão, sumo sacerdote, primeiro sumo sacerdote, também era da tribo de Levi, mas como era o sumo sacerdote, ele e a sua descendência, era-lhes dado o seu salário de outra forma. Todos os dízimos eram trazidos aos levitas, aos outros levitas que cuidavam de todo o tabernáculo, que tinham cuidado de levar, de carregar as coisas e de fazer todo aquele trabalho secundário ali. Mas esses dízimos que eram dados aos levitas, os levitas pegavam em 10% desses dízimos, 10% dos 10% de toda a nação, e davam a Arão e aos seus descendentes. Era esse o seu salário. Assim como outras coisas de ofertas alçadas, de ofertas que Deus tinha dito, o melhor da terra, as melhores colheitas, as primeiras colheitas, eram levadas a Deus, eram dadas ofertas pelo povo. E reparem, a Bíblia diz-nos em Malaquias, capítulo 3, verso 8, que o povo foi infiel. E Deus, através do profeta Malaquias, disse, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas, respondeu Deus. Com maldição, sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Malaquias 3, verso 9. Agora reparem o que diz o verso 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento aonde? O que é que está ali escrito? Na minha casa. Na minha casa. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, a maior riqueza. Fazei prova de mim. Há muito poucos textos na Bíblia em que Deus desafia o ser humano e diz, experimenta, faz um teste, faz prova de mim, vê se eu não sou digno de confiança nesta questão.
este texto é importantíssimo para mim. Se não fosse este texto, possivelmente eu não estaria aqui. O meu pai estava na miséria. Há muitos anos atrás, tinha vendido o seu carro. Era o último bem que ele tinha, não tinha mais nada. O meu pai era protésico, hoje em dia é dentista, depois tirou o curso, mas naquela altura era apenas protésico, fazia as placas para as pessoas que não tinham dentaduras e ele e a minha mãe estavam na miséria. Não tinham trabalho, não tinham dinheiro. O meu pai tinha 200 escudos naquela altura, 200 escudos. Pô, naquela altura, 200 escudos era um bocadinho de dinheiro, mas não era grande coisa, não dava para viver, se não tinhas trabalho, já tinhas vendido o teu carro e a única coisa que tinhas era 200 escudos, nem sequer tinha dinheiro para pagar a renda, estava desesperado. E um dia um senhor que vendia livros bateu-lhe à porta e ele reconheceu, já lhe tinha comprado 5 livros e o quinto livro era, na realidade tinha sido uma oferta, ele comprou uma coleção de 4 livros e o quinto livro tinha sido uma oferta. Ele reconheceu o senhor e disse: já sei, você que manda aqui a vender livros de saúde, você ofereceu-me um livro religioso. Ele disse: pois foi, é verdade, ofereci-lhe um livro religioso. Mas olha, quero-lhe mostrar uma coisa. Este livro que você me ofereceu é dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele disse: sim, pois é. E sabe que mais? Os 4 livros que eu lhe vendi também são dos Adventistas do Sétimo Dia. E o meu pai disse: mas vocês, Adventistas do Sétimo Dia, estão todos enganados. É? Então porquê? Olha, porque vocês adoram no sábado. E toda a gente sabe que o sábado foi abolido, agora é o domingo. E o senhor foi muito sábio. Aquele vendedor era muito sábio. E ele era muito mais sábio do que eu. Eu digo logo tudo às pessoas, quero logo mostrar tudo na Bíblia. E esse senhor disse-lhe assim: olha, realmente eu não sabia. O sábado foi abolido, agora é o domingo. Então, olha, peço-lhe que me mostre isso, mostre-me na sua Bíblia onde é que está essa abolição. E o meu pai disse: eu não sei, mas deve lá estar, em algum lado. Então ele disse: olha, então o senhor leia a Bíblia e quando o senhor encontrar o texto que diz que o sábado foi abolido, mostre-me, porque eu também quero saber. Claro que o meu pai nunca encontrou, porque não existe. E então, meu pai começou a abrir-se um pouco com esse senhor, chamava-se Pacheco, já faleceu, mas era um grande homem. E esse senhor disse ao meu pai, percebeu que o meu pai estava numa situação difícil, delicada. E então ele disse-lhe: olha, eu sei que está numa situação muito difícil, por isso eu gostava de pedir ao pastor da minha igreja adventista, que você acha assim um bocado estranha, esquisita, ao pastor que viesse cá à sua casa, visitá-lo a si e à sua esposa. E o pai disse: está bem, pode ser. E então veio o pastor, ainda está vivo, conheço bem, é meu amigo, chama-se António Gameiro, e ele entrou na casa dos meus pais, assentou-se, começou a conversar com eles, e soube da situação desesperada em que os meus pais tinham, já tinham muito pouca coisa, não tinham quase nada. E ele disse: olha, nós na nossa igreja não costumamos dar dinheiro às pessoas, mas queremos ajudar. Nós costumamos ajudar tanto quanto podemos. Então fazemos assim: a sua esposa vai com a minha esposa ao supermercado, vocês compram todas as coisas que precisarem para durante um mês, porque nós vemos que vocês realmente estão numa situação muito difícil e não há trabalhos, estamos numa crise. Já existia. E então vocês compram tudo o que precisarem e nós vamos ajudar-vos, nós vamos comprar a comida que vocês precisarem para comer durante um mês. Mas o meu pai não aceitou aquilo. Para o meu pai, isso era muito difícil de aceitar. E disse: olha, muito obrigado, mas o que eu quero é trabalhar. Vocês não têm trabalho para mim? E um pastor, para um dentista, não tem grande trabalho, não é? A não ser que tenha os dentes estragados. Se ele tinha os dentes bons, eu disse: olha, eu peço desculpa, mas eu não tenho trabalho para lhe dar. Então não há outra maneira. E o pastor teve um ato de fé e de coragem e disse: olha, há uma maneira, disse-lhe um bocado a medo. A Bíblia tem uma promessa. É? Então mostre-me lá a promessa. E ele abriu a Bíblia em Malaquias, no capítulo 3, e leu-lhe o versículo 10. E meu pai disse: ok, já percebi, está escrito na Bíblia 10%, não é? Muito bem, eu tenho 200 escudos, é o único dinheiro que eu tenho. 20 escudos são para Deus. Bom, o pastor olhou para ele e disse-lhe: olha, não faça isso assim, isso é para ser feito com muita oração, isso é para ser sério, não faça isso dessa maneira. E o meu pai disse: não,
eu estou a fazer muito a sério, já vi que está escrito. A partir de agora, 10% daquilo que eu tiver é para Deus. Então pegou em 20 escudos e no sábado seguinte foi a uma igreja adventista onde aquele pastor estava a pregar. O pastor viu-o entrar, o pastor estava a pregar, viu-o entrar no princípio do sermão. Nem veio à primeira parte, nem nada. Entrou na igreja e disse, onde é que eu posso dar os 20 escudos? Deu os 20 escudos. E desse dia até hoje, pela graça de Deus, nunca foi preciso que ninguém fosse ao supermercado com a minha mãe. Passado pouco tempo, meu pai começou a construir uma casa num terreno que o meu avô lhe ofereceu. E o meu avô disse assim, homem, credo, que horror! Como é que tu vais construir uma casa tão grande? Olha para estes fundamentos todos. Em 2 anos, o meu avô tinha dito, olha, nem em 10 anos tu pagas esta casa. Em 2 anos, meu pai tinha a casa paga. Com muito trabalho, muito esforço, muito suor. Mas a verdade é que desde o momento em que o meu pai quis ser fiel a Deus, Deus nunca mais o desamparou. Teve altos e baixos, momentos difíceis, mas passado poucos dias de ele ter entregado aqueles 20 escudos, passado poucos dias, um casal de pessoas idosas bateu à porta e disse, olha, o senhor é o Eduardo Gouveia? Sim, sou eu. Olha, eu e a minha esposa, nós queremos fazer as dentaduras completas, cima e de baixo, para os dois, e nós já trazemos aqui metade do dinheiro. E meu pai disse, mas eu só recebo no fim, se vocês gostarem do trabalho. Não. Nós somos assim, metade do dinheiro já está aqui. E pronto. A partir daí até hoje, altos e baixos, mas o meu pai fez um pacto com Deus, percebeu que Deus é fiel. Fazei prova de mim, diz Deus. Deus é fiel. Deus quer mostrar-te a ti a sua fidelidade. Será que tu tens sido fiel como Deus é fiel? E se não tens, não queres começar a ser, Deus pode ajudar-te. Não é fácil para um pastor falar acerca do dízimo, as pessoas podem acusar-nos, dizer, pois, tu queres é mais dinheiro para o teu ordenado. Mesmo todos vocês começassem a dar o dízimo, o meu ordenado não aumentava. O meu ordenado, tal como o dos meus colegas, é sempre igual. É verdade que se a crise for começar a desaparecer e começar a haver muito dinheiro e os dízimos aumentarem nas igrejas, talvez o meu ordenado aumente, como todos os meus colegas. Mas as coisas não são assim, não é por as pessoas virem à minha igreja e darem mais dízimos que o meu ordenado aumenta de maneira nenhuma. Mas se eu falo, e se falo isto com coragem hoje, é porque no momento de crise financeira em que Portugal está e quem sabe outros países também estão, esta é uma das mensagens mais importantes. A mensagem que vos pode dar segurança. Segurança, não a segurança dos homens, não a segurança dos políticos, não a segurança dos bancos, mas a segurança de Deus. Amém? Esta é a palavra de Deus. Reparem o que o apóstolo Paulo disse em relação à importância de contribuir e de ser liberal na igreja. 1 aos Coríntios 9, verso 14, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Muitas pessoas pegam no exemplo do apóstolo Paulo e dizem, calma lá, senhor pastor, o apóstolo Paulo trabalhava, era fazedor de tendas, ele trabalhava e depois pregava. E é isso que os pastores devem fazer, meu querido amigo. Como pastor, eu recebo um salário. Eu trabalho, às vezes, 14, 15 horas por dia. A minha esposa e o meu filho, às vezes, choram porque eu trabalho a mais, em excesso de trabalho. O apóstolo Paulo fazia isso, mas não tinha uma esposa e um filho. E ele próprio disse, Deus ordenou Deus, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Se os pastores, homens consagrados a Deus, ministram nas coisas espirituais, devem receber também coisas materiais para o seu sustento. Agora, claro, se vires o teu pastor com um grande carrão e com muito luxo e muita riqueza, bom, acho que deves ir falar com esse pastor. Não sei se ele está a pôr o reino de Deus em primeiro lugar e a viver a simplicidade de Jesus, mas na realidade, Deus disse que aqueles que pregam o Evangelho devem viver do Evangelho. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, falo desta porque é a minha, é que eu conheço melhor, tentou durante muito tempo, no princípio, erguer-se a nível financeiro. Enquanto não instituiu o dízimo, nunca conseguiu. Mas a partir do momento que adotou um modelo bíblico, a Igreja Adventista começou a ganhar segurança financeira e tornou-se num movimento mundial. Porque Deus instituiu o dízimo há muito tempo atrás, antes dos judeus existirem.
1 Coríntios 16, verso 2, o apóstolo Paulo fala-nos de um hábito que ele queria que os crentes tivessem. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. 1 Coríntios 16, verso 2. O apóstolo Paulo não estava a falar de dízimos, estava a falar de uma coleta que era feita para os santos, para os crentes em Jerusalém. Havia pobreza em Jerusalém e Paulo, que pregava nas nações dos não-judeus, ajudava os crentes pobres de Jerusalém, fazendo coletas em todos os sítios onde ele ia. E Paulo não queria que, quando ele chegasse às casas onde a igreja se reunia, ou aos pequenos templos, às vezes sinagogas onde eles se reuniam porque se tinham convertido a Jesus, Paulo não queria que as pessoas estivessem ali a ver, eu dou X, eu dou 30, eu dou 40, e isso podia criar rivalidade. Então Paulo dizia, olha, no primeiro dia da semana, em vossa casa, quando lemos o texto no grego, tem a ver com algo que é feito em nossa casa, tranquilamente, consciência, escolham o que é que querem dar. Deiam de forma sistemática, de forma planeada. E então vocês vão dar quando eu vier fazer a coleta. Agora, muitas pessoas podem dizer, repara, o Novo Testamento não fala dos dízimos. Jesus instituiu a igreja cristã. Jesus falou no dízimo, como eu vos pude mostrar, em Mateus 23, 23. O apóstolo Paulo e os apóstolos não falam muito no dízimo porque não havia igrejas, não havia templo, não havia um sacerdócio organizado. Mas, a Bíblia fala até no sacerdócio de todos os crentes, todos deviam ser sacerdotes. Mas Deus tinha instituído os pastores, os evangelistas, doutores, está escrito em Efésios 4. Portanto, a igreja já estava estabelecida potencialmente, embora ainda não houvessem templos. E então, ainda não se sentia a necessidade do dízimo. Não quer dizer que eles não existissem, mas não havia grande necessidade. O Novo Testamento não fala muito sobre isso. Quer isso dizer que o dízimo não é bíblico e que é contra a vontade de Deus? De maneira nenhuma. Aliás, o dízimo é uma das formas de que isto possa acontecer, conforme a sua prosperidade. Quem diz, há pessoas que podem dar o dízimo e há pessoas que não podem dar o dízimo, não sabe o que está a dizer. A melhor maneira, a maneira mais justa, que há pouco tempo atrás, um adventista do sétimo dia, Ben Carson, o primeiro a separar duas gêmeas siamesas, disse-o à frente do presidente dos Estados Unidos da América, à frente do Barack Obama. Eu vi o vídeo, ele disse, a maneira mais justa de fazermos impostos nesse país é o modelo do dízimo bíblico. Porque é justo, porque uma pessoa que recebe 100 dá 10, uma pessoa que recebe 200 dá 20, uma pessoa que recebe 50 dá 5. Ainda bem que vocês são bons a matemática. E então, é o sistema mais justo. Agora, se o crente dá o seu dízimo e dá a sua oferta que ele planeou dar, de acordo com a sua prosperidade, então é o sistema mais justo que existe. Se não pode dar, é porque recebeu menos. Claro que vai dar menos. Eu lembro-me quando eu e a Soliane chegámos a Beja, quando começámos a nossa vida ativa, ela era farmacêutica, eu era pastor, ela recebia muito, eu recebia pouco. E nós fizemos um pacto com Deus e dissemos, Senhor, nós queremos ser fiéis, eu mesmo como pastor dou os meus dízimos, é a primeira coisa que é feita logo no meu salário, é que o dízimo é logo para Deus, e o salário da minha esposa, a mesma coisa. Quando a minha esposa recebia o salário, nós tirávamos logo os 10%, dávamos a Deus, e nós dissemos, Senhor, se Tu nos abençoares, se Tu nos ajudares, nós queremos, à medida que Tu nos fores abençoando, queremos aumentar a percentagem de ofertas que nós damos à igreja. E em pouco tempo a minha esposa passou de uma farmacêutica estagiária para farmacêutica adjunta. E em pouco tempo ela estava praticamente a gerir aquela farmácia e o seu salário aumentou. Então nós dávamos os 10%, que agora já era mais, mas a percentagem de ofertas, vamos supor que nós tínhamos decidido dar 5 ou 6 ou 7% de ofertas, nós decidimos aumentar 2 ou 3% para dar a Deus. Porque a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria. A Bíblia diz, dai e dar-se-vos-á. Quanto mais damos, mais recebemos. Porque Deus não falha. De acordo com a sua prosperidade. Se podes dar, dá. Se não podes dar, dá o que puderes. Houve uma viúva um dia que deu tudo o que tinha.
E Jesus elogiou e contou a sua história para milhões. Ele continua, o apóstolo Paulo, agora em 2 aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E ainda o apóstolo Paulo, em Filipenses 4, verso 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Há pessoas que dizem, se eu guardar o sábado, deixar de trabalhar ao sábado, e ainda por cima der o dízimo, eu fico sem nada, como é que eu vou comer? Meu querido amigo, Deus tem tudo. Deus tem tudo nas suas mãos. E Deus tem-te a ti nas suas mãos, se tu quiseres. A escolha é tua. Deus disse, aos que me honram, honrarei. Estás disposto a honrar a Deus? Deus tem tudo. Deus tem tudo nas suas mãos. Salmos 24, verso 1 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Quer dizer que eu e vocês somos de quem? Pertencemos a quem? E o dinheiro que temos no banco pertence a quem? Nem se deveria ser preciso, se todos fossem instruídos na Bíblia, não deveria ser preciso que um pastor falasse acerca dos dízimos. Sabem porquê? Porque, na realidade, dizer que damos dízimos a Jesus não é uma coisa muito bonita. Dizer que damos alguma percentagem do nosso salário a Jesus não é uma coisa muito bonita. Jesus deu-se completamente por nós. Tudo o que nós temos, quando o aceitamos como nosso Salvador, pertence a Deus. 10% e mais a percentagem de ofertas que tu decidires dar no teu coração, com a tua família, devem ser dadas para a obra do sacerdócio, para fazer avançar o Evangelho nesta terra. Mas mesmo o resto, tudo o que tu tens, seja casas, seja carros, pertence a Deus e Deus quer dar-te instruções e dá na sua palavra como é que tu deves investir, como é que tu deves gerir, como é que tu deves lidar com aquilo que Deus te deu. Reparem o que a Bíblia diz. Conselhos escritos há muitos anos atrás, mas estão atuais. Não sejas dos que com um aperto de mão ficam por fiadores das dívidas de outros. Disse Salomão 1000 anos antes de Cristo, Provérbios capítulo 22, verso 26. Cuidado, não sejas fiador de ninguém. A Bíblia aconselha-nos no livro de Provérbios a não ser fiadores, nem de pessoas que não conhecemos bem, nem de amigos, nem de pessoas que conhecemos bem. A Bíblia ensina-nos a não sermos fiadores. Ficaste por fiador de alguém, de acordo com a Bíblia, de acordo com o livro de Provérbios, faz tudo por tudo para te livrares disso. Ou, quando te livrares desta, não voltes a cometer a mesma asneira, porque é perigoso. Repara, pois se não tiveres com que pagar, até a cama onde dormes te tiram. Tenho um amigo meu que durante algum tempo trabalhou neste ramo. Ele trabalhava para um banco, comprava as dívidas dos outros bancos. Ele um dia chegou ao pé de mim e disse-me, sabes, Daniel, nós deixamos as pessoas só com a roupa que têm em cima do pelo. Tiramos tudo. Cuidado, meu amigo. Cuidado, não sejas fiador de ninguém. E se por acaso caíste nesse erro, não voltes a cair. Reparem o que a Bíblia diz. O rico domina sobre os pobres, o que pede emprestado fica escravo do credor, diz Provérbios 22, e agora o verso 7. O que pede emprestado fica escravo do credor, meu amigo. Estamos numa época dos empréstimos, não é? Muitas pessoas ficam endividadas. Não é assim que Deus quer que tu cuides do dinheiro que Ele te deu para administrar. Cuidado. Estás a endividar o teu futuro. Estás a hipotecar o teu futuro. Cuidado. Se por acaso contraíste um empréstimo e agora não consegues pagar, lembra-te. Mais vale dares €1 por mês, se declarares e escreveres ao banco, é isso que tu podes fazer. Ninguém te pode perseguir porque não estás em cumprimento. Declaras quais são os teus rendimentos, escreves uma carta ao banco e dizes, eu só posso, estes são os meus rendimentos, eu só posso, com as despesas que eu tenho, eu só posso dar este X por mês. Mas faz alguma coisa, não caias no incumprimento, sê honesto. Mas cuidado com os empréstimos, se tens um cartão de crédito, cuidado. Eu tenho um cartão de crédito, não é pecado ter um cartão de crédito, mas eu só gasto o que eu tenho para pagar. Estão a perceber? Há coisas que hoje em dia quase que é impossível comprarmos sem um cartão de crédito, mas eu só gasto o que tenho na conta para pagar o cartão de crédito. Não gasto aquilo que não tenho, porque se eu fizer isso, estou em maus lençóis. A Bíblia diz, cuidado, estás a escravizar-te
Outro conselho, Romanos 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Cuidado com as dívidas. Não devas nada a ninguém. Tenta saldar as tuas dívidas o mais depressa possível. Diz Provérbios 13, verso 11, a riqueza adquirida à pressa diminui. A que se junta pouco a pouco pode tornar-se grande. Cuidado com os lucros fáceis. Cuidado, pode parecer muito interessante, pode parecer que vais ganhar uma pipa de massa, desculpem a expressão, vais ganhar muito dinheiro com um pequeno investimento e que é muito aliciante. Cuidado com os lucros fáceis. Mais vale o trabalho, o esforço, o suor, mais vale o dinheiro adquirido nobremente. Esse tem outro gosto e tem outro sabor, não só para ti, mas para a honra de Deus. E finalmente, a Bíblia diz, e eu gosto muito deste conselho, 1 Timóteo 6, verso 7, Paulo escreveu a Timóteo e disse, avisa os que são ricos em bens deste mundo, para que não se envaideçam nem ponham a sua esperança numa riqueza que não é segura. Confiem antes em Deus, que põe todas as coisas à nossa disposição para a nossa satisfação, que eles pratiquem o bem, que sejam ricos em boas ações, generosos e amigos de partilhar com os outros. Assim, ajuntarão para si mesmos um grande tesouro, que lhes servirá no futuro para conseguirem a verdadeira vida. Meu querido amigo, a verdadeira vida ainda não começou. A vida em que não vai haver dívidas, em que não vai haver dores, nem lágrimas, nem tristezas, nem morte. A vida que Jesus comprou na cruz do Calvário para ti com o seu sangue. Essa vida é muito mais importante do que o dinheiro. A Bíblia diz que não devemos amar o dinheiro. O dinheiro é importante, senão a Bíblia não falaria tanto nele. Mas o teu coração não deve estar no dinheiro. O teu amor não deve ser ao dinheiro. O teu amor deve ser a Deus que nos dá todas as coisas. E busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas te serão acrescentadas. A Bíblia conta uma história nos Evangelhos. No final da vida de Jesus, uma mulher, Maria Madalena, que tinha economizado durante um ano inteiro, economizou tudo o que ela podia para comprar um vaso de alabastro e um perfume de nardo puro que só se encontrava numas montanhas muito especiais e que era caríssimo. Ela fez de coração, por amor a Jesus, que a tinha libertado do diabo, que a tinha libertado do pecado, economizou durante um ano, comprou um perfume caríssimo, num vaso caríssimo, que ela estava a guardar para a coroação de Jesus. Ela acreditava, como todos os discípulos de Jesus, que Jesus ia ser o rei de Israel. Mas Jesus tinha dito aos seus discípulos, eles não queriam ouvir, mas Jesus disse, vocês estão enganados, meus queridos, eu não venho ser um rei temporal, eu quero ser um rei espiritual em todo o universo, porque sou e vim reclamar o reino que Satanás usurpou. E para isso eu vou morrer pelos vossos pecados, para vos libertar do diabo. Vou até aquela cruz, vou ser escarnecido, vou ser açoitado, vou ser cuspido por vocês. Vou morrer e ressuscitar no terceiro dia. Mas eles não queriam ouvir, não compreendiam, não queriam saber. Maria foi a única discípula, foi a única seguidora de Cristo que compreendeu que Jesus, ela não o ia ter para sempre. Ela percebeu que Jesus ia morrer, ela aceitou as palavras de Cristo. E por amor a Jesus, antes que ele falecesse, antes que ele lhe fosse tirado, Maria, pouquíssimos dias antes de Jesus morrer na cruz, num banquete que foi feito em Betânia, a sua cidade, onde ela, Marta e Lázaro moravam, na casa de um fariseu chamado Simão, tentando não dar muito nas vistas, quebrou o vaso aos pés de Jesus, derramou o perfume aos pés de Jesus, primeiro chorou e com as suas lágrimas lavou os pés de Cristo, com os seus cabelos enxugou-os, quebrou o vaso e o perfume encheu a casa toda. E toda a gente começou a dizer, uau, que cheiro é este? E a Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 12, que Judas, que traiu Jesus, Judas Iscariotes, começou a dizer aos discípulos, reparem, não se podia ter vendido este perfume por 300 denários, era o salário de quase um ano, e dávamos aos pobres. E João comenta e diz
Capítulo 12 de João, leiam em vossas casas. Diz, ele não disse isto porque tinha cuidado com os pobres, ele disse isto porque era ladrão e pegava daquilo que estava na bolsa, que tinha pouca coisa, dos discípulos de Jesus. Então, a Bíblia dá uma clara ênfase a este contraste entre Maria, uma mulher pobre, que ajuntou tudo o que tinha por amor a Jesus e ofereceu a Jesus, e Judas, que traiu a Jesus, o rei do universo, a maior riqueza que existe, traiu por 30 moedas de prata. Judas tinha o seu amor nas coisas desta terra. Maria tinha o seu amor em Jesus. Onde é que está o teu amor? Onde é que está o teu coração? Onde é que está o teu tesouro esta noite? Será que estás a juntar tesouros nesta terra? Ou estás a juntar um tesouro no céu? Anne Scheiber era formada em Direito e trabalhou como auditora dos serviços fiscais em Manhattan, Nova York, até 1943. Em 1943 ela reformou-se, mas as finanças em Nova York, não sei como é que é aqui em Portugal, mas não deve ser muito melhor, mas as finanças em Nova York não lhe tinham dado muita coisa. Ela trabalhou a vida inteira e só tinha conseguido juntar $5.000. Foi com isso que ela se reformou. Mas em 1943 ela investiu os $5.000, começou a investir em algumas ações, comprou algumas ações, escolheu quais eram as melhores, fez um bom investimento. E então, ela vivia de uma maneira muito, muito simples. Ela morreu em janeiro de 1995, com 101 anos. Até esta data, desde a sua reforma até 1995, Anne Scheiber vivia de uma forma simples. Ela tinha uma mobília já antiga que estava a degradar, mas ela não a substituía. Ela não comprava um jornal, não comprava uma revista. Para saber as notícias, ia ler o jornal à biblioteca, uma vez por semana. Sabem, se vocês forem à biblioteca, não precisam gastar dinheiro no jornal. Estou-vos a dar o grande segredo. Há pessoas que gastam dinheiro no jornal. Grão a grão, enche a galinha ao papo. De qualquer maneira, esta mulher ia até à biblioteca, lia o jornal, voltava para a sua casa. Poupou, economizou, investiu o dinheiro que tinha. E no seu testamento, ela doou $22 milhões à Universidade de Yeshiva, em Nova York, para a criação de uma bolsa que deveria ser atribuída a mulheres merecedoras. E ela foi merecedora de atenção internacional. Ninguém a conheceria se ela tivesse juntado só para si. Mas ela juntou para dar. Dá e dar-se-vos-á. Hoje, Deus que é generoso, que deu o seu Filho por ti, convida-te a seres generoso ou generosa também.
Amém. Obrigado, Filipe. Há alguns anos atrás, já há alguns anos atrás, eu liguei ao meu pai, ele estava nos Estados Unidos por causa de uma intervenção cirúrgica que teve a fazer e que não era feita na altura em Portugal. E eu disse-lhe, pai, sabes que eu estava a estudar Psicologia, mas eu senti aqui algumas coisas, eu vi que vocês estavam a fazer um esforço muito grande para me ajudar com os meus estudos. E olha, pensei em ir trabalhar, desisti do curso de Psicologia, pensei em ir trabalhar, já tinha um emprego pronto numa fábrica, mas também, olha, eu acho que Deus tocou o meu coração, tu já sabes, sou cristão como tu, Deus tocou o meu coração e eu quero estudar Teologia. E o meu pai ficou tão feliz. Diz-me, Daniel, esse sempre foi o meu sonho para ti. Ele nunca me disse, em 20 anos o meu pai nunca me disse o que é que ele sonhava para mim. Ele disse, esse sempre foi o meu sonho para ti, sabes? Mesmo que seja preciso eu ir trabalhar para uma gasolineira para te ajudar a pagar os teus estudos, eu vou. Vai, filho, vai, força, coragem. Nunca foi preciso ele ir trabalhar para umas bombas de gasolina. É um trabalho muito nobre, mas não foi preciso. Continua a ser dentista. Eu também trabalhei para pagar os meus estudos. Mas aquilo que me impressionou naquele dia foi a generosidade no coração do meu pai. Sabem, ele como dentista podia ter feito uma fortuna. Não fez, não tem nada. Mas tem um coração pronto a dar. Um coração pronto a ajudar. Ele foi fiel a Deus e Deus tem sido fiel com ele. Não é só nas coisas materiais, não é só o dinheiro que Deus te dá na tua carteira, é um coração pronto para o céu. Porque Deus, que deu o seu Filho, vai dar-te a ti um coração pronto a dar por amor a Jesus. Gostarias de ter um coração assim? Queres hoje levantar-te comigo, estejas onde estiveres, mesmo lá em casa, e dizer, Senhor, dá-me um coração generoso. Um coração semelhante ao coração de Deus. Alguém gostaria esta noite de fazer esse compromisso com Jesus? Querido Pai que estás no céu, sei que falar no dinheiro não é fácil. Toca o nosso egoísmo. Mas eu quero pedir que o teu amor seja mais forte do que o egoísmo no meu coração e no coração de cada uma das pessoas que está a receber esta mensagem. Que o Espírito Santo toque poderosamente os corações, que possamos ser fiéis nos dízimos e nas ofertas e que possamos, sobretudo, receber um coração semelhante ao de Jesus. Pedimos no seu nome. Amém. Quero agradecer a todos a vossa atenção. Amanhã o tema será: podes dizer a todos que amas a Cristo, basta mergulhar no amor de Deus. Que Deus vos abençoe, uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.